Boa noite a todos, bem-vindo e obrigado a todos pela participação. A FENCOM, Federação Nacional das Cooperativas Médicas, reúne hoje 37 cooperativas em todo o país, oferecendo suporte operacional e estratégico aos gestores e dirigentes. Nosso compromisso é garantir agilidade, ética e foco nas necessidades das cooperativas filiadas. Sabemos que os médicos se fortalecem nas cooperativas e as cooperativas se fortalecem na FENCOM. O curso de noções básicas de livro Caixa é oferecido há mais de 15 anos, desenvolvido especialmente para os médicos filiados às cooperativas da FENCOM. O curso tem como objetivo orientar sobre as possibilidades legais de redução do valor do imposto de renda. Essa noite, nossa instrutora será a Adriane Geralda da Silva, contadora, pós-graduada em perícia contábil, sócia fundadora da empresa AGM e Contabilidade Limitada, atuando no mercado do cooperativo médico e clínicas médicas desde 1999. Para dar início às nossas atividades, segue alguns recados importantes. O evento está sendo gravado e tem previsão de duração de aproximadamente 2 horas. Como são muitos participantes, pedimos que desligue o som do seu dispositivo. As perguntas deverão ser enviadas somente pelo chat e serão respondidas ao final da apresentação. Bom curso a todos. Vou passar a palavra agora para a Adriane. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento sobre o livro Caixa, Imposto de Renda e as novidades do Imposto de Renda 2024. Agradeço a FENCOM, mais uma vez, participar aqui com vocês desse evento que espero que seja muito proveitoso aí na elaboração do imposto de vocês e que tragam bons resultados na redução de impostos e de forma completamente legal. Sem muitas delongas, né? Os recados já foram dados. No finalzinho do curso, eu abro o chat aqui e verifico as dúvidas e, na medida do possível, respondo a todos vocês, que eu acho que o tempo será suficiente para isso. Eu vou iniciar aqui, vou desativar minha câmera e iniciar a apresentação. Um instante aqui. Vocês não estão visualizando a tela, não, né? Bom, já estão visualizando a tela, pessoal? Ok, gente, então vamos dar início aqui, né? O slide começa aqui em paz com o leão.
Bom, o carnê-leão. O que é o carnê-leão? Ele é um imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente, de forma obrigatória, pelas pessoas físicas que receberem rendimentos de outra pessoa física residente no Brasil ou do exterior. O imposto deve ser pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento da renda. Então, aqui a gente está falando sobre carnê-leão. Quem paga carnê-leão são aquelas pessoas, aqueles médicos que têm os seus pacientes particulares e, se cair na tabela do imposto de renda na alíquota obrigatória, ela deve fazer a escrituração e o recolhimento mensal do imposto. Então, ele é uma forma obrigatória de recolhimento. Quais são os rendimentos que estão sujeitos ao carnê-leão? O trabalho sem vínculo empregatício, que é o paciente particular. E também quando há locação e sublocação de bens móveis e imóveis. Como que se faz essa escrituração do carnê-leão? Hoje a Receita tem o carnê-leão web, e ele é acessado pelo site da Receita nesse endereço, né? www.receita.fazenda.gov.br. O acesso dele atualmente é pela senha do gov.br. E agora, a partir de 2023, né, essa declaração que a gente vai entregar agora em 2024, o acesso é somente para quem tem a senha Gov na modalidade prata ou ouro. Até o ano passado, a gente conseguia fazer a escrituração na modalidade bronze, mas a Receita acabou com essa modalidade e somente através desses dois, prata ou ouro. Como que é esse carnê-leão lá dentro da página da Receita? Quando você acessa a pessoa com a sua senha do Gov, a gente visualiza aqui declarações e demonstrativos, acessar carnê-leão. Dentro do carnê-leão, ele inicia com a configuração, né? Então, ele vai perguntar se você é um trabalhador autônomo, porque só o trabalhador autônomo faz a escrituração de livro caixa e pagamento do carnê-leão, responde sim, e pergunta também se os rendimentos são rendimentos do exterior, e, né, responde, se tiver rendimento exterior, responde sim, caso contrário, responde que não. Em relação aos rendimentos, então, é a próxima etapa, que é a escrituração que inicia a escrituração do livro caixa. Os rendimentos, hoje, são do trabalho não assalariado, aluguel e outros. Lá dentro da escrituração, a pessoa vai informar, né, o CPF de quem ele está, que foi o atendimento médico, se a mesma pessoa é o titular e beneficiário ao mesmo tempo, porque pode existir um paciente cujo pagador foi outra pessoa, por exemplo, o pediatra. O médico indica o CPF do seu paciente, que é a criança, mas indica o beneficiário do serviço, o CPF do pai ou da mãe. A gente observa aqui também, né, que toda a escrituração, ela vai ter uma data, né, para se escriturar. Então, lá dentro tem todos os meses, janeiro, fevereiro, o ano que a pessoa vai fazer a escrituração. Então, você inicia informando a data, né? Aqui a gente já vem para a tela de pagamentos. Na tela de pagamentos, data inicial, a data final e a natureza. A natureza, ele dentro desse escrituração do livro caixa na forma web, ele vem com uma lista de despesas que são despesas possíveis de escrituração no livro caixa. Então, aí a pessoa escolhe, se ela estiver lançando aluguel, ela vai escolher a natureza aqui, aluguel, escriturar o valor.
Aqui nós temos todas uma relação, né, das despesas que a própria Receita já elenca como despesas dedutíveis. Aí vem a água do escritório, o aluguel, condomínio, contribuições obrigatórias a entidades de classe, cópia e autenticação de documentos, emolumentos pagos a terceiros. Então, tem uma lista bem grande aqui de despesas que podem ser escrituradas no livro caixa. Por vezes, podem ter despesas também que não estão elencadas aqui, né, até por particularidade. Por exemplo, a taxa administrativa que os cooperados hoje pagam nas suas respectivas cooperativas. Então, a pessoa pode vir aqui nesse lapisinho e alterar conta ou também incluir alguma conta. E, se quiser, também pode fazer a exclusão da conta que ele não utiliza. Bom, o que são essas despesas que o contribuinte pode utilizar para deduzir no livro caixa? Elas sempre serão as despesas dedutíveis, aquelas que são indispensáveis à percepção e manutenção dos rendimentos. Então, tudo que tiver relacionado à atividade médica, de despesa, ela pode ser lançada como despesa de livro caixa. Então, elas devem, né, guardar uma relação direta com a atividade fim do profissional. Quais são? A gente tem aqui as despesas. Primeira coisa importante aqui, as despesas escrituradas no livro caixa têm como limite anual o valor total dos rendimentos de atividades autônomas. Isso significa dizer que a sua despesa ela pode ter valor idêntico à receita da atividade autônoma. E o limite dela é um limite anual. Então, se durante o ano você excedeu no mês de dezembro despesas que poderiam ser utilizadas, a sua despesa foi superior à receita do ano, por exemplo, de 2023, esse valor se perde dentro, você não pode utilizar no ano subsequente. Dentro dos meses, você pode ter despesa superior à receita e o excesso passa para o mês seguinte. Mas findou o ano, esse valor ele se perde, você não pode mais utilizar. Tickets de caixa, né, são esses cupons fiscais, né, eles devem conter a perfeita identificação do adquirente, então hoje a gente já pode fazer solicitação de ticket de caixa, onde identifique o CPF do contribuinte. E a despesa, né, elencada ali, ela tem que estar relacionada à atividade médica. Pode-se deduzir 20% das despesas que não são exclusivas do exercício da profissão. Um exemplo bem característico aqui é a despesa de celular, né? Porque quando a pessoa utiliza o celular para a profissão e para a sua vida particular, você usa 20%. Agora, quem tem um celular exclusivamente do consultório, esse 100%. A gente usa 20% somente naquele momento em que você não consegue separar o que é vida profissional e o que é vida particular. O imóvel utilizado como residência para exercício da atividade profissional também pode-se utilizar 20% das despesas. Mas, para isso, a pessoa tem que ter o consultório, né, residencial, com o endereço da residência. Então, o alvará tem que estar no nome, tem que existir um alvará do consultório residencial, para utilizar 20% de todas as despesas relativas à residência. Benfeitorias em imóvel alugado que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel locado são despesas no mês do seu dispêndio como valor locativo. Então, aqui só vale para quando o imóvel não é próprio, né? Então, alugou o imóvel e fez uma reforma nele, o que vai se utilizar não é a reforma, é o contrato do aluguel.
Outras despesas dedutíveis aqui, o aluguel de imóveis, o condomínio, IPTU da sala, telefone, água, luz do consultório, aquisição de livros técnicos e revistas técnicas. Aqui a Receita tem até uma solução de consulta, perguntando se trata-se de qualquer livro ou qualquer revista, e ela responde que tem que guardar relação com a atividade médica. As roupas especiais, né, também são 100% dedutíveis. Despesa de propaganda, cartão, Instagram, jornais, folhetos, todas essas despesas elas podem ser utilizadas 100%. Os honorários pagos a contadores também são despesas que podem ser utilizadas, porque às vezes o médico contrata o serviço de contabilidade para fazer folha de pagamento de sua secretária. Então, esse valor também é uma despesa que pode ser registrada como despesa de livro caixa. Científicos, seminários, congressos, simpósios, e a comprovação disso se dará pelo certificado. Nesse quesito aqui, então, quando existem congressos fora, né, de BH, em outro local, toda essa despesa que foi gasta para realizar esse seminário, passagem aérea, hotel, alimentação, elas podem ser 100% contabilizadas aqui como despesa de livre caixa. Para isso, é importante que se guarda, né, o certificado do encontro. O ISS também é despesa relativa ao livro caixa. As contribuições a entidades de classe, então, CRM, essas sociedades de especialidades também são despesas para atividade médica. Material de consumo e limpeza do consultório, fotocópias e autenticação, despesa com correio, as taxas administrativas da cooperativa, e dentro da faixa, hoje, a maior parte das cooperativas, elas cobram ali aquelas despesas de forma separadamente, né, que vem taxa administrativa, vem taxa PIS/COFINS, algumas, às vezes, taxa de ISS. Então, isso tudo pode ser considerado como taxa administrativa e ser registrada de acordo com aqueles valores mensais que são gastos. Inclusive, no informe de rendimento, sempre existe uma coluna lá que chama outros, né? E nessa coluna outros identifica todo o valor que se gastou dentro do mês que deixou na cooperativa para receber os honorários médicos. As remunerações paga terceiros com vínculo de emprego, inclusive os encargos trabalhistas. Então, aqui tem secretária, o valor do salário da secretária, o FGTS, a guia do E-Social, o transporte. Então, se tiver despesa com alimentação, seguro, toda essa despesa que está relacionada ao empregado, também 100% dela lançada no livro caixa. E aqui a gente tem algumas despesas não dedutíveis. Então, estacionamento, combustível, manutenção de veículos, todas são consideradas pela Receita como despesa não dedutível. Essa também é uma despesa que existe uma solução de consulta na Receita, e a Receita já respondeu isso, que despesas com combustível e estacionamento, todas não são dedutíveis. Os bens de vida superior a 1 ano e valor superior a R$ 1.200, ele não considera como despesa, ele considera como uma aplicação de capital. Exemplo disso, por exemplo, um computador, um celular, ele não é lançado como despesa, ele é um bem patrimonial, porque normalmente ele tem um valor superior a R$ 1.200. As reformas, quando o imóvel é próprio, também não é despesa de livro caixa, porque essa é uma despesa que, na verdade, você vai informar na declaração do imposto de renda como valorização do seu bem patrimonial.
Então, quando você é o proprietário da sua sala, não se lança essas reformas da sala dentro do livro caixa. Elas são contabilizadas na declaração de imposto de renda, aumentando o valor do bem patrimonial. Também não pode, né, o IPTU de imóvel residencial, seguro de vida, seguro de imóvel residencial e seguro de veículo, a não ser que o seu consultório também tenha o endereço da sua residência. Se for, é aquele item que a gente utiliza 20% dos valores gastos do imóvel residencial. Bom, aí a gente pergunta, né, se todas essas despesas, elas devem ser escrituradas no livro caixa, mas elas devem ser documentos, nota fiscal, recibos, todos que contenham uma identificação do local e da despesa que está se gastando. Então, pergunta-se, né, é vantagem escriturar o livro caixa? Então, a gente tem um exemplo bem simplesinho aqui, com um recebimento anual de R$100 mil, né? Uma pessoa recebeu R$100 mil dentro do ano, ela tem um livro caixa de R$23 mil. Então, a base dela passa a ser tributável, que é os 100 mil menos os 23, passa a ser tributável 77 mil. Ela pagaria um imposto de 10.742,68. Se a mesma pessoa não escriturasse o livro caixa, ela teria os recebimentos de 100, com base tributável de 100 mil, pagaria 17.067,68. Então, nesse exemplo aqui, né, a gente teria uma economia escriturando o livro caixa de R$ 6.325. A possibilidade também, né, pode acontecer da soma das despesas do livro caixa, mais as despesas com instrução, com dependente, com INSS, ela ser inferior, que é no modelo simplificado, o modelo simplificado da Receita, ele permite deduzir, sem comprovação das despesas, R$ 16.754,34. Então, se a soma de todas as despesas desse contribuinte for inferior aos 16.754, aí conclui-se que não é importante fazer um livro caixa, a pessoa iria optar pelo modelo simplificado. Nesse nosso exemplo aqui, ainda assim, no simplificado, em comparação com quem escriturou um livro caixa, pagaria um imposto de R$ 1.717,55 a maior. O livro caixa, ele pode ser escriturado em qualquer momento, né? A gente tem aqueles contribuintes que são obrigados a fazer o recolhimento mensal, que são aqueles que recebem de pessoa física. Mas quem está nas cooperativas e recebe exclusivamente de cooperativa, pode-se fazer o livro caixa, inclusive dentro da declaração de imposto de renda. Não há necessidade de acessar aquele carnê-leão web e escriturar dentro da página da Receita. Pode fazer ele diretamente na declaração de imposto de renda. Então, assim, qual o momento que é uma desvantagem de escriturar o livro caixa é quando a soma de todas as despesas, incluída livro caixa, dependente, INSS, plano de saúde, assistência médica, for inferior à soma de 16.754,34, porque aí a pessoa opta pelo modelo simplificado. Agora, passando aqui para as novidades, né, do Imposto de Renda de 2024. Esse ano, a Receita Federal, ela postou na página dela um chamado para a população perguntando o que os contribuintes gostariam que a Receita fizesse lives em relação a alguns temas. Então, esse ano, todas as quartas-feiras,
iniciou aí no dia 20/3 e vai até o dia 22/5. Na página da Receita, lá no YouTube, ela vai disponibilizar lives, né, com apresentações e um tira-dúvidas em relação à declaração de 2024. Já teve essa apresentação no dia 20/3, com a novidade do IR 2024. No dia 27/3, teve a apresentação da destinação da declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Aqui no próximo, amanhã, né? Amanhã vai acontecer uma da Lei 14.757, que é sobre as criptomoedas. No dia 10/4, sobre ganho de capital, aqui em venda, né? Explicar ali aquela parte de venda de bens patrimoniais, venda de ações, não ações de bolsa, né? Mas ações de empresa. No dia 17, atividade rural. Dia 24, declarando dependentes, bens, direitos e obrigações. Dia 30/4, para quem caiu em malha, eles vão explicar como que é a correção para a malha do IR. No dia 8, declarando rendimentos. No dia 15, eles vão falar sobre o Carnê-Leão. E no dia 22/5, vão falar sobre renda variável. Então, a renda em relação à Bolsa de Valores. O cronograma, né, de entrega, esse ano iniciou e as próximas declarações serão sempre assim mesmo, dia 15 de março a 31 de maio. No dia 6, a Receita fez uma coletiva explicando a instrução do imposto de renda. No dia 12, ela liberou o programa para download, e mais a declaração pré-preenchida, mas o início se deu no dia 15 de março, né, que iniciou a entrega das declarações. No dia 20, como disse, teve a primeira live, e dia 31 de maio é o fim do prazo de entrega do IR 2024. O cronograma de vencimentos das cotas: quem fizer a entrega da declaração até o dia 10 de maio pode optar por débito automático. Quem entregar no dia 11, aí a primeira cota vence em 31 de maio, e as demais ele pode colocar como débito automático a partir da que irá vencer em junho. Então, até dia 10 de maio, para quem entregar, consegue pagar via débito automático para quem entregar até o dia 10 de maio. O vencimento das demais cotas, ela sempre vence no último dia do mês, né, no último dia útil do mês, e a última cota, para quem optar por 8 cotas, vence em 30 de dezembro de 2023. Aqui tem uma recomendação que, embora a pessoa tenha colocado, né, para quem tiver imposto a pagar e colocou em débito automático, é sempre recomendável que verifique se o débito foi efetuado na conta corrente, né? Porque às vezes está sem saldo ou por algum outro motivo não cai o débito, e aí a pessoa vai ficar com DARF em aberto, e DARF em aberto paga-se multa e juros, né, após o vencimento. Aqui a gente tem o DARF, da destinação dos fundos tutelares da criança, do adolescente, da pessoa idosa. Nesse caso, para quem, dentro da declaração, optar por fazer doação, ele vence no dia 31 de maio, esse não pode ser parcelado e não pode também ser débito em conta. E esse é uma guia que a pessoa que optar por fazer doação, ele tem que pagar essa guia até o dia 31 de maio. A restituição do IR, o primeiro lote já vai sair em 31 de maio, apesar do último dia de entrega da declaração ser 31 de maio, mas quem entregar logo no início e tiver restituição poderá entrar nesse grupo aí do dia 31 de maio. Sendo que o último lote, quinto e último lote, se dará em 30 de setembro de 2024.
Aqui até é importante para quem tiver restituição, acompanhar o processamento da sua declaração, né? Para evitar de ter alguma pendência e isso atrasar nessa restituição. A restituição, ela pode ser acompanhada, né, na página da Receita, com o acesso do Gov, ou também no meu aplicativo, que é o meu imposto de renda. Então, quem quiser pode entrar na loja de aplicativo, baixar o meu imposto de renda, e aqui acompanha o processamento da declaração e a previsão de restituição para aqueles que tiverem. Existem critérios, tá, de priorização da restituição. Do ato declaratório aqui de 2024, ele fala que para quem tem idade igual ou superior a 80 anos, então tem prioridade as pessoas nessa faixa. Também tem prioridade quem for acima de 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, cuja maior fonte de renda seja o magistério, e aqueles que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por PIX. E depois, por último, os demais contribuintes. Então, aqui, na questão de se houver empate, né, o desempate sempre será para aquela declaração que foi entregue em dias anteriormente, e declarações sem pendências devem ter as restituições pagas até o último lote de 30 de setembro. Então, se não recebeu até esse 30 de setembro, tem que se abrir um alerta, né, consultar lá na página e ver o que pode ter ocorrido, né, qual que foi a falha ali por não receber a restituição. E às vezes, a Receita, ela notifica, né, assim, coisas que você, por exemplo, você lançou as despesas médicas, você tem toda a documentação, mas a Receita entende que aquele valor, ele precisa de comprovação. Quando isso ocorre, essa defesa e essa apresentação de documentação, ela só ocorre no ano seguinte. Então, você entrega a declaração de 2024, se ocorrer isso, só em 2023 e 2025 você vai poder montar o processo para apresentação de documentos. Então, não adianta, nesse caso específico, realizar nenhum procedimento. Agora, às vezes, né, a pessoa lançou alguma coisa de fato errado na declaração, corrige para que faz a retificadora, reencaminha para tentar entrar aí nesse último lote, que é o de 30 de setembro. Então, quais são as formas de preenchimento, né? A primeira aqui, que eu acho a forma mais recomendada, até mesmo para quem tem muitas informações, é através do computador, né? Porque ali você consegue visualizar, fazer uma conferência muito melhor. Pode-se também, para às vezes a pessoa tem poucas informações, ela pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda e iniciar a declaração ali nesse aplicativo. Ou até mesmo pode acessar via ECAC e lá você inicia o preenchimento da declaração. Apesar de não ser uma novidade, né, a declaração pré-preenchida, desde 2023, a Receita liberou essa declaração pré-preenchida, e ela trouxe bastante benefício, né, porque a pessoa acessa com a senha do Gov, na modalidade prata ou ouro, e as informações que a Receita já tem de outras fontes pagadoras, ela importa automaticamente para o preenchimento da declaração. Então, tem casos que 80% do que a pessoa tem a declarar ali já vem importado por essa declaração pré-preenchida. Ela também reduz, né, a incidência em malha
mas não é uma garantia. Então, o que a Receita sempre fala, você faz a sua declaração no modelo pré-preenchido e, mediante, com a documentação em mãos, você confere o que veio importado da Receita, as informações, com o documento que você tem em mãos. O que sempre vale é o documento que você tem em mãos, porque numa eventualidade de apresentar documentos para a Receita, o que você vai anexar são os documentos, né? Não é não adianta alegar, isso aqui veio importado, a Receita que já informou isso na minha declaração. Não, sempre é o documento que é o meio de prova. Essa declaração pré-preenchida, ela é disponível nas modalidades tanto de instalação do programa, quanto meu imposto de renda, né, no aplicativo, ou também lá na página da Receita. Uso exclusivo para usuários com a conta GOB, nos níveis ouro ou prata. Esse ano aqui tem essa novidade, que é informações de aeronaves obtidas juntas à ANAC. Então, isso já virá importado para quem tem aeronave, virá essa informação lá em bens patrimoniais importados. A Receita tem aí um objetivo de alcançar 40% das declarações com o uso da pré-preenchida. E ela está incentivando bastante isso também. Bom, quem pode utilizar essa declaração no modo pré-preenchido? O próprio contribuinte, né? Então, quem estiver fazendo você fazendo a sua declaração, você digita o seu CPF e marca lá que quer fazer a declaração no modelo pré-preenchido. Pode-se também fazer por procuração, então, o médico que contratou um escritório ou contratou um CPF para fazer, se for um escritório, ele faz uma procuração para o CNPJ, e se for uma pessoa física, ele indica ali o CPF da pessoa que vai realizar essa a declaração, a entrega da declaração. Tem também uma outra modalidade, que é a autorização de acesso. Essa autorização de acesso, no máximo, você pode autorizar 5 pessoas, então, ela tem um prazo. Ela não é um prazo tão longo quanto o procurador. Também está disponível no meu imposto de renda, no aplicativo, e da mesma forma que a procuração. Bom, para esse ano, a Instrução Normativa 2178, ela trouxe algumas mudanças, né, na obrigatoriedade de entrega. Então, aqui eu tenho um resumo. Esse ano, o limite de rendimentos tributáveis passou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Então, quem recebeu acima desse valor como rendimento tributável está obrigado à entrega da declaração. O limite de rendimentos isentos e não tributáveis, que até o ano passado era 40 mil, passou para 200 mil. Então, também, nesses rendimentos isentos não tributáveis, estão a distribuição de lucros, os rendimentos de poupança, LCA, LCI, que são rendimentos isentos, eles também entram nessa categoria aqui, acima de 200 mil. Quem teve receita bruta da atividade rural era 142.798, esse ano passa para 153.199,50. Quem, em 31 de dezembro, tinha posse ou propriedade de bens e direitos equivalente a 800 mil, até o ano passado era 300, esse ano a Receita ampliou bastante esse valor, né, dos bens patrimoniais, passando aqui para 800 mil. Para quem operou em Bolsa de Valores, aqui até não houve mudança, né, desde o ano passado já existia isso, mantendo aqui os 40 mil. Temos também essa obrigatoriedade da Lei 14.754, referente a bens e direitos no exterior. Então, quem optou por detalhar bens da entidade controlada como se fossem da pessoa física, quem possuir trust no exterior
E quem deseja atualizar bens no exterior também fica obrigado à entrega da declaração. Bom, motivos para se cair, né, na malha fina. Não declarar os rendimentos tributáveis corretamente. Omitir ou deixar de declarar os recebimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, isso é um dos motivos de malha. Não declarar os valores recebidos de pacientes particulares. Não informar rendimentos recebidos pelos dependentes. Então, se você tem dependente, colocou dependente, e ele tem renda tributável, você deve declarar também a renda do dependente. E aí, na hora que estiver fazendo a declaração, avalia se vale a pena manter a pessoa como dependente, né? Porque, às vezes, o valor que ela recebe de renda tributável pode aumentar o seu imposto a recolher. E também deixar de declarar rendimento de aluguéis, porque as imobiliárias, elas também fazem uma declaração para a Receita, né? E se você deixa de informar isso, vai dar inconsistência. E normalmente não ocorre, né, com a declaração pré-preenchida, porque todas essas fontes pagadoras, essas pessoas jurídicas, elas realizam uma declaração que chama DIF, e, através dela, ela informa tudo que se pagou para essa pessoa física. Outros motivos aqui, né, de utilizar recibos de despesas não dedutíveis. Então, isso aqui tem que ficar atento. Só é possível utilizar despesas médicas do contribuinte e dos seus dependentes. Os valores de plano de saúde custeado pela empresa não são dedutíveis. E não é possível deduzir medicamentos e vacinas. Então, aqui tem que ficar atento, né, com os planos de saúde, eles sempre mandam de forma separada qual que é o CPF que teve o determinado pagamento. Então, a pessoa só pode usar como despesa médica aquela relativa ao seu CPF e também de seus dependentes. Aqui a Previdência PGBL, né, só pode, aqui é um pagamento, e você pode usar como pagamento de previdência privada só a modalidade PGBL. A VGBL não é despesa dedutível, né, ela é um bem patrimonial e deve ser declarado lá na ficha de bens. O limite de dedução da PGBL é até 2% da renda. Se a pessoa tiver contribuído com mais do que 2% da renda, ele não é aproveitável. Mas, nesse caso aí, não precisa preocupar, porque o próprio preenchimento da declaração, ele limita essa dedução. Mais motivos para se cair em malha, né? Não informar os bens adquiridos. Hoje, então, os cartórios, para quem puxar a declaração via pré-preenchida, ele vai ver que virá informações dos cartórios, das compras de apartamento, ela já vem vem importada para a própria Receita. Declarar os bens pelo valor de mercado, não pelo valor de aquisição, né? Porque o bem patrimonial, ele é registrado pelo custo, né? Então, você não pode valorizá-lo, a não ser que tenha feito reformas, e tudo isso mediante documento que comprove essa valorização do bem. E omitir ganhos na venda de bens também. Então, tanto no momento da compra, quanto no momento da venda, os cartórios, eles declaram isso para a Receita, e é necessário que a pessoa preencha aquele GCAP, né, que é o ganho de capital, para avaliar se houve ou não ganho de capital na venda de imobilizável. Bom, para quem, né, deixar de declarar o imposto dentro do prazo aí, né, que vai até o dia 31 de maio, ele paga uma multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso calculado sobre o imposto devido.
o imposto devido não é aquele valor que você vai recolher, não, tá? Porque às vezes você já teve retenção na fonte, né? Mas é sobre o imposto total devido. Então, para quem, às vezes, atrasar, não conseguir reunir documento, entregue de qualquer jeito para evitar de pagar uma multa, né, por falta de atraso. Melhor entregar de qualquer forma, se não conseguir reunir a documentação, do que pagar isso com multa. E depois faz a retificadora, inclui o que, né, deixou de apresentar, mas o atraso sempre não é recomendado. A gente tem uma multa também mínima, né, para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. E o valor máximo corresponde a 20% do imposto sobre a renda devida. A Receita, ela vem fazendo, nos últimos anos, aí, uma campanha para que é o único momento em que o cidadão, desse imposto que ele vai recolher, ele pode destinar esse imposto, né? Então, ele pode escolher, na hora de estar fazendo a declaração, que parte de seu imposto ele seja destinado a alguma atividade, alguma entidade. Isso só vale, tá, para quem faz a declaração no modelo completo, porque no modelo simplificado não há essa prerrogativa, para isso precisaria de lei, então atualmente é só para quem usa no modelo completo. Esse valor destinado, ele não aumenta seu imposto com um único detalhe. Se a pessoa opta por parte do imposto em destinar para alguns fundos, o valor da guia dessa doação, ela tem que ser realizada até o dia 31 de maio, né? Enquanto o imposto ele pode ser parcelado em até 8 vezes, e com débito em conta. Mas no caso do DARF, não, ele vai, do DARF de doação, ele tem que ser pago até o dia 31 de maio. E pode-se fazer ele, né, para quem fez ao longo do ano, ele tem um limite aí coletivo de 7%. Então, no fundo aqui, Fundo dos Direitos da Criança, do Adolescente, o ECA, incentiva a cultura, incentiva a atividade audiovisual, e o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Normalmente a Unimed faz com seus cooperados aí, e uma grande parte dos cooperados faz uma doação aí de incentivo à cultura, né? Então, ele limita aí aos 7%. Além disso, para quem não doou e tiver interesse em fazer a doação dentro da própria declaração, pode-se doar até 6%, sendo 3% aí nos criança e adolescente e no Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Aqui, como havia falado, né, o cidadão ele deve imprimir e recolher os DARFs das doações e pagar isso até o dia 31 de maio. Porque se ele fizer essa opção dentro da declaração, mas esquecer de pagar, esse DARF não pode ser pago posteriormente. Então, nesse caso, a pessoa precisaria retificar a declaração, excluir essa doação e recolher realmente o imposto. Aí ele vai sair aqui, né, lá na própria declaração, ele sai DARF de doações diretamente na declaração no ECA, ou o DARF, porque são códigos diferentes, para a pessoa idosa. Bom, nessa doação aqui, quem optar por fazer, pode observar lá na hora, como ele tem um limite, né, de 6%, quando faz a doação na declaração, ele tem um limite de 6%, então a pessoa faz essa informação da doação, né, do pagamento de doação, e observa o limite, porque a própria declaração, ela calcula o máximo que você pode doar. Uma pessoa pode doar aquele máximo, se doar acima daqueles 6%, ele não aproveita isso para fins de
do imposto. Aqui, assim, todo ano eu sempre coloco isso, né, porque aconteceu, a gente teve notícia aí de vários colegas que tivemos aqui um consultor financeiro, né, foi uma contadora, mais outros, um consultor financeiro, que ofereceu uma facilidade para vários médicos e dentistas, e sugerindo para a turma em fazer um livro caixa. O livro caixa, ele é um meio, né, de redução de impostos, desde que a pessoa tenha realmente essas despesas. Mas houve essa consultoria aqui em BH, foi isso que aconteceu em Belo Horizonte mesmo, e inventaram, simplesmente inventaram despesas de livro caixa. O pessoal começou, os médicos, vários médicos, dentistas, começaram a restituir imposto, né, na declaração, desde os últimos 5 anos, e a Receita começou a perceber algo estranho nisso aí, que era um grupo muito grande. Isso aí foi um prejuízo aí de 62 milhões para os cofres públicos. Muitos médicos foram chamados lá, muitos dentistas, né, para explicar isso. Muitas, às vezes, nem sabiam que tinha autorizado isso. E aí, essa consultora, mas a turma dela hoje responde criminalmente, né, porque inventou, e também os médicos tiveram uma multa grande aí nas suas declarações, porque entrou com despesas de livro caixa aí que de fato não existiam, eram coisas apenas inventadas. Então, isso fica a dica aí, né, que apesar né, nós falamos aqui, eu falei com vocês de todas essas despesas que podem ser registradas, mas de fato as despesas elas precisam existir, né? Elas não podem ser criadas, porque senão a Receita ela está de olho, ela sabe que existem essas invenções, né? Então fica a dica que não existe assim facilidade como foi vendida para esse pessoal, que eles teriam esse imposto aí a restituir e, né, dos últimos 5 anos. Então fica a dica aqui para vocês. Bom, aqui umas dicas, né? Outras aqui, não deixe para a última hora, né? Reúna toda a sua documentação, faça um planejamento tributário. A declaração de imposto de renda, ao preencher, ela te demonstra lá se é melhor você estar utilizando no modelo simplificado ou no modelo completo. Ela mostra qual é o imposto, né, em qual modalidade está melhor. Inclusive, na hora de transmitir a própria, se a pessoa optou pela uma forma menos vantajosa, a Receita, ela te pergunta naquele momento, você deseja realmente entregar a declaração nesse modelo? No outro é mais vantajoso, você paga menos imposto ou restitui mais, algo assim. E sempre que vocês não souberem, a melhor coisa é buscar a ajuda com um profissional, né, para essa elaboração da declaração, para que tudo fique de forma adequada e vocês não tenham nenhum problema com o leão. Esse ano, inclusive, lá dentro da declaração tem um chatzinho do Fale com o Léo, né? O Léo é o leãozinho lá da Receita, de algumas dúvidas, né? Que o contribuinte possa ter, ele consegue é um chatbot, né? Então ele vai respondendo algumas perguntas. Ele realmente não sabe tudo, né? Ele está aprendendo, mas tem algumas coisas lá que auxiliam a pessoa aí na declaração, na hora do preenchimento da declaração. Aí aqui te deixo meu contato, né? No escritório a gente também realiza a gente faz bastante declaração, principalmente de médico, né, que a gente está nessa área aí há bastante tempo. Então, se precisar, deixo aqui o meu contato,
aí vocês podem entrar em contato, que será um prazer fazer a declaração, o livro caixa de vocês. Então, agora aqui eu vou abrir para o chat, tá? Para as perguntas. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. Bom. Ô, Dri, para de compartilhar sua tela, tá? Ah, tá. Só um instante. Ok? Isso, tá ótimo agora. Temos aqui uma pergunta do João. O valor do seguro civil pago pelo médico é para ser lançado no livro caixa para dedução da base de cálculo? Não, o seguro, ele está dentro daquelas despesas que são despesas não dedutíveis, porque o seguro, ele não é uma despesa indispensável para a atividade médica, tá? Então, ele não pode ser lançado como despesa de livro caixa. Esse material fica disponibilizado para consulta, Mariana? Mariana? Ô, Dri, se você autorizar, a gravação vai ser disponibilizada no site, né? E aí a gente comunica. Ah, então tá. Então, provavelmente até semana que vem, lá no menu tem eventos e pós-eventos. Eventos disponíveis, aí vai estar lá. Não, ok. Então, respondido aí. Luiz Antônio... Site da FENCOM, vou colocar no chat o site, tá? Luiz Antônio 7, ele pergunta, se a declaração do ECAC estiver como processada, significa que está tudo certo? Sim, significa que ela está certa, né? Sempre lembrando, né, que nesse exemplo que eu mostrei ali, muitas pessoas tiveram sua declaração processada, né? A Receita processou, a pessoa retificou a declaração, incluiu o livro caixa que não existia e a declaração foi processada. Depois abriu-se uma investigação e aí chamaram as pessoas, né? Mas para quem fez a declaração com a documentação correta, escriturou o livro caixa corretamente, se ela estiver lá como processada, é porque está tudo certo. Aí a Bruna pergunta, boa pergunta, João, também quero saber se pode ser colocado seguro civil, então já está respondido e não pode. Pedro, ele fala assim, boa noite, meus contadores nunca permitiram dedução de notas de alimentação durante o congresso. É permitido ou escutei errado? Não, você escutou corretamente. As despesas de gastos durante o evento de congresso, elas podem ser lançadas como despesa do congresso. Tá? Elas podem ser reunidas lá e lançadas como despesa do congresso. Clínicas de olhos, Portão. Como registrar as despesas dedutíveis se a empresa não faz uso do carnê-leão? Junta todos os recibos de pagamento e declara esses valores na declaração anual do imposto de renda? Sim, pode sim. Lá na declaração, né, tem aquela parte onde são as informações de recebimento de pessoa física. Você pode fazer isso numa planilha, por exemplo, de Excel, né? Soma todos os valores mês a mês e lá na coluna livro caixa registra diretamente na declaração de imposto de renda. Outra dúvida, somente os gastos de médicos que são sócios da empresa que podem ser usados como despesa dedutível? Por exemplo, o médico que foi a um congresso e houve gasto com passagem, hospedagem e alimentação. Não, aí aqui está tendo uma mistura. Se o médico é sócio da empresa, e foi a empresa quem pagou essa despesa, aí ela não é do CPF, tá? Mas, que aqui a pergunta foi essa, somente os gastos de médicos que são sócios da empresa. As empresas, elas não
Então, ela não faz um livro caixa, ela pode até fazer um livro caixa das despesas dela, mas na pessoa jurídica, quem é sócio numa pessoa jurídica, essa empresa ela tem o seu faturamento, as suas despesas, o resultado, que é o lucro, ele vai para esse sócio como lucro distribuído, né? Que é um rendimento isento e não tributado. Então, se essa despesa foi paga pela pessoa jurídica, o médico, pessoa física, não deve contabilizar, né? Que aqui a gente só está falando de gastos no CPF. O IR parcelado em 8 vezes, as parcelas são corrigidas mensalmente pela Selic? Sim, são corrigidas pela Selic. Quais as vantagens, o Pedro, quais as vantagens e desvantagens da declaração completa versus a simplificada? Bom, a completa é uma declaração em que a pessoa tem mais despesas, né? Então, quando ela reúne todas as despesas, aí nessas despesas a gente fala do que são essas despesas. Por exemplo, o INSS é uma despesa, o dependente é uma despesa, despesa com instrução é despesa, despesa médica, livro caixa, tudo isso reúne a quantidade de despesa. Então, se a pessoa tem uma despesa superior a 16.754, vale fazer na completa. Vale fazer na completa. Agora, se a despesa dela é pequena, ela recebe, por exemplo, mais ela é sócia em empresa, e recebe mais como rendimento isento e não tributado, aí não justifica, porque às vezes o valor de despesa dela é bem inferior aos 16.700 deixa eu olhar exatamente ele, mas eu falei dele aqui, 16.754,34. Então, é sempre bom a pessoa, na hora que estiver fazendo a declaração, preenche nas duas modalidades, porque a própria declaração, ela demonstra no modelo completo e no modelo simplificado qual está sendo mais vantajoso. Mas, em linhas gerais, é isso, somou todas as despesas. Ela foi inferior a 16.754,34, vai compensar fazendo o modelo simplificado. Marco Antônio, boa noite. Tive que refazer a pintura do consultório, ou seja, um pequeno serviço. Isso é considerado como reforma e, portanto, os custos não podem ser deduzidos? Bom, se essa pintura do consultório, essa sala, é do contribuinte, ele não é despesa de livro caixa. Você vai lançar isso lá em bens patrimoniais, aumentando o valor da sala. Agora, se é uma sala de aluguel, esse valor pode ser lançado como custeio, né? E aí é uma despesa de livro caixa. Carlos Henrique, venda de um imóvel, apartamento e também um terreno. Se vendermos os dois para comprar imóvel único, apartamento, preciso deduzir o lucro dos imóveis? Venda de um apartamento e também um terreno. Aí aqui, na hora que a gente tem aquela isenção, né, do ganho de capital, e essa isenção, ela é a cada 5 anos. Então, quem optar por vender um apartamento e adquirir um novo imóvel residencial, ele tem que preencher o ganho de capital, porque isso vai ficar registrado, e a pessoa vai poder fazer isso a cada 5 anos, sim. Mesmo sem pagar o imposto, tem que se fazer esse preenchimento do GCAP, que é o ganho de capital. Vai ficar sem imposto a pagar, né, porque investiu na compra até 180 dias e um outro imóvel. Comprovante de pagamento através de PIX. Aí o Magnus pergunta: comprovante de pagamento através de PIX ou de transferências bancárias
podem ser usadas pelo cliente como recibo de pagamento por ele efetuado? Aqui, né, o médico deve estar recebendo PIX, né, de paciente, e sim, né, ele pode utilizar, porque ele tendo o seu CPF, ele pode incluir isso lá na declaração como pagamento de despesas médicas. Provavelmente, se no caso o médico não declarar esse valor, esse contribuinte, que é o paciente, ele vai cair na malha fina. E aí a Receita vai falar, olha, peraí, você declarou aqui o CPF desse doutor aqui, mas ele não declarou esse valor que recebeu de você. A pessoa vai ter que esperar no ano seguinte, ela pode reunir, por exemplo, o comprovante de PIX ou da transferência bancária, demonstrando que ela efetuou esse pagamento e a Receita acatar. E aí a Receita pode, inclusive, chamar esse contribuinte que deixou de declarar esse imposto, deixou de declarar esse recebimento. Seria uma sonegação, né? Luiz Antônio, Adriane, agradeço pela competência, olha, muito obrigado de sempre, gentileza em participar desse evento, muito esclarecedor. Que ótimo que consegui esclarecer para você, Luiz. Pedro José, 60 anos ou mais e saudável, algum outro benefício além da priorização? Não. Não tem nenhum outro benefício, né? Só entregando a declaração o quanto mais rápido, vai ter prioridade em receber a restituição, né? Caso exista restituição. Então, o João, muito obrigada pela aula e esclarecimento, Adriane, valeu muito, parabéns. Ai, agradeço, João. O João sempre está aqui nos nossos encontros, né? O Magro, senhora Adriane, excelente, a Soraya. O Magro começou, colocou aqui senhora Adriane, mas não deu continuidade. Não sei se queria fazer mais alguma pergunta. A Soraya Neves também agradece, fala excelente exposição. Bom, gente, que contribuiu aí para esclarecimento para as dúvidas. Aqui temos outra. Carlos Henrique. Carro em nome da empresa possui alguma depreciação? Olha, possui, né? Mas isso aí é lá na pessoa jurídica, tá? O carro, de acordo com a tabela do imposto de renda, ele é desvalorizado, ele tem uma depreciação de 20% ao ano, né? Então, mas isso só vale lá na pessoa jurídica, tá? Não entraria aqui na pessoa física. O Magro, senhora Adriane, obrigado pela excelente palestra, muito obrigada, gente, eu que agradeço a gentileza de todos vocês aí. Bom, se tiverem mais dúvidas, se não, Carlos Henrique também, parabéns pela palestra. Que bom que todos ficaram satisfeitos aí com os esclarecimentos, né? Se não tiver mais nada, gente, alguém aí quer falar? O doutor Sérgio está aí, quer finalizar? Mariana? Oi, Dri, eu acho que não, o doutor Sérgio já saiu, ele tinha outro compromisso. A gente agradece muito. E em breve vamos disponibilizar, para quem tiver dúvidas, a gravação desse evento no site da FENCOM. Ah, tá. Tem uma perguntinha aqui. Apareceu outra pergunta aí. Apareceu uma pergunta aqui. Marco Antônio perguntou: entidades de classe seriam o CRM correto? Sim, né? O CRM é uma entidade de classe. E as anuidades das sociedades acadêmicas, como, por exemplo, Sociedade Brasileira de Pediatria, correto. Todas elas podem ser, são as entidades de classe, tá? Então, está perfeito aqui. A dúvida, mas já está respondida. Bom, então, obrigado, o Marco Antônio agradece aqui. Pessoal, então é isso, tá? Qualquer dúvida, tá? Se alguém precisar de entrar em contato, eu vou colocar aqui, né? Não sei se vocês copiaram, a Mariana vai liberar, né? Que tenha lá na última
página tem apresentação, tem contato meu. Então, agradeço a presença de todos, né? E vamos lá fazer a declaração de imposto de renda, né, gente? Não vamos deixar para a última hora. Se alguém precisar do contato também, é só mandar, pedir para a gente pelo WhatsApp da Fincom que a gente manda. Então tá bom. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Fencom, aí. Agradeço Obrigada, a Adriane, diretoria. pela parceria de sempre, viu? Um abraço. Muito obrigada a todos aí que participaram até o final. Então tá bem, gente. Muito. Qual o número? Está perguntando aqui, Mariana, o número do WhatsApp da Fencom. Eu respondo aqui. Então tá. Então tá bom, gente. Muito obrigada e boa noite para todos.